Olá, meu nome é Jackson e nós vamos trabalhar nesse primeiro módulo a disciplina de Física. Procuraremos trazer os conhecimentos do dia a dia para que a teoria fique mais clara, para que você tenha um conhecimento um pouquinho melhor do que ocorre no seu dia a dia. Na antiga Grécia, a física envolvia todos os fenômenos que ocorrem com a natureza. Por esse motivo, ela era conhecida como filosofia natural. Com a evolução do conhecimento humano, fez-se necessária uma divisão, surgindo então a química, a biologia e a física, que passou a ter um ramo de atuação muito mais vasto, muito mais amplo, estudando agora basicamente os fenômenos físicos. Atualmente, a física pode ser dividida de maneira didática apenas em alguns ramos, dependendo do sentido utilizado para a verificação desses fenômenos físicos. O primeiro ramo chama-se mecânica. É dentro da mecânica que nós vamos estudar os movimentos dos corpos, as forças e o que causa este movimento. O segundo ramo é a termologia, que estuda o calor, as formas de transmissão desse calor, a dilatação térmica dos corpos e os princípios da termodinâmica, onde iremos ver as formas de transmissão do calor em trabalho e vice-versa, que é o que ocorre com os motores a combustão dos automóveis. O próximo ramo é a óptica. Aqui estudaremos os fenômenos relacionados com a luz, as fontes de luz, os espelhos planos, convexos, as lentes e os instrumentos ópticos de uma maneira geral, como a câmera fotográfica e a luneta. A ondulatória é o próximo ramo da física. Aqui nós faremos ênfase na acústica, onde veremos o que é som, como ele é produzido e, principalmente, como o som pode se propagar nos mais diferentes meios. O outro ramo chama-se eletromagnetismo. Ele é a união da eletricidade junto com o magnetismo. Aqui nós veremos inicialmente a parte eletrostática, depois a eletrodinâmica, depois apenas a parte magnética da matéria, para finalmente unir os dois conceitos no chamado eletromagnetismo. E o último grande ramo podemos chamar de física moderna. É aqui que as principais descobertas do século XX estão colocadas, como a teoria da relatividade e a física quântica, onde veremos a estrutura da matéria. Agora, nós já podemos dar ênfase ao objetivo principal desse nosso módulo, que é o estudo da mecânica. Relembrando apenas que o objetivo principal da mecânica é estudar os movimentos dos corpos e as suas causas. A mecânica também tem uma pequena divisão. Na realidade, nós temos aqui 3 divisões. É necessário que você saiba para que, no decorrer do nosso estudo, você tenha conhecimento de qual ramo da mecânica nós estamos estudando. O primeiro ramo da mecânica chama-se cinemática. Aqui iremos estudar os movimentos dos corpos sem nos preocuparmos com as causas desses movimentos. O segundo ramo chama-se estática. O objetivo principal da estática é estudar o equilíbrio dos corpos. E aqui veremos uma novidade. Não necessariamente um corpo necessita estar parado para estar em equilíbrio. E o terceiro ramo da mecânica chama-se dinâmica. Aqui novamente estudamos os movimentos, só que desta vez nos preocupando com as causas que originam e que mantêm este movimento. Podemos agora iniciar o estudo da cinemática. Não esqueça, vamos estudar os movimentos dos corpos sem levar em consideração as causas
desses movimentos. Como todo início de alguma matéria, faz-se necessário uns conhecimentos básicos, conceitos fundamentais. E é esse o nosso objetivo a partir de agora. Alguns conceitos básicos e fundamentais para o nosso ensino da cinemática. O primeiro conceito, que aliás é um conceito triplo, é o conceito de movimento, repouso e referencial. Para sabermos um pouco sobre o que as pessoas acham sobre esses três termos da física, fizemos uma pequena enquete. Vamos ver? Um ônibus é um corpo que está em movimento, um poste é um corpo que está em repouso. Em movimento, uma pessoa correndo, e em repouso, uma pessoa parada. Corpos em movimento são automóveis andando na rua, e corpos em repouso são árvores. Bom, em movimento acho que seria um carro quando está em movimento mesmo andando, né? Em repouso pode ser um poste na rua, uma árvore. Você percebeu que alguns dos entrevistados disseram que um carro e um ônibus que estavam próximos a ela estavam em movimento. Outras pessoas disseram que a árvore e o poste estavam em repouso. Não podemos, por enquanto, afirmar que as suas respostas estejam perfeitamente corretas. Antes de dizermos se um corpo está em repouso ou movimento, devemos tomar um outro corpo que deve servir como referência. Este corpo é conhecido como referencial. E somente depois disso feito é que poderemos afirmar se o corpo que estamos considerando está em repouso ou movimento. Olhe esta figura. Na figura, vemos um homem dormindo calmamente em uma rede. A grande maioria das pessoas diria, esta pessoa está em repouso. Quando vemos na realidade o que está acontecendo, quando ampliamos a situação, percebemos que esta pessoa está dormindo sobre um vagão de um trem e que esse trem está em movimento. Por isso, se tomarmos o trem como referência, aí sim podemos dizer que aquela pessoa está em repouso. Porém, se pegarmos um poste ou uma árvore próximo na estrada, aquela pessoa está em movimento juntamente com o trem. Desta maneira, podemos definir referencial como sendo o corpo que você pega como referência para analisar se outros estão em repouso ou em movimento. Já podemos definir repouso. Um corpo está em repouso em relação a um referencial quando sua posição não muda no decorrer do tempo. Podemos também definir o que vem a ser movimento. Um corpo está em movimento em relação ao referencial quando a sua posição muda no decorrer do tempo. Só que devemos tomar um certo cuidado. Para isso, selecionamos duas conclusões que iremos explicar à medida que você observá-las. Olha só, movimento e repouso são conceitos relativos, dependem do referencial adotado. A segunda conclusão é que um mesmo corpo pode estar em movimento em relação ao referencial e em repouso em relação a outro. Para que você entenda um pouco melhor essas duas conclusões, vamos lembrar a situação do homem dormindo na rede. Em relação ao trem, ele está em repouso, mas em relação a uma pessoa parada próximo do trilho, a uma árvore ou a um poste na beira da estrada, ele está em movimento. E a outra conclusão é que apenas um referencial deve ser adotado. E somente depois de escolhido este referencial é que você poderá afirmar se os corpos estão em repouso ou em movimento. O próximo conceito que nós devemos ver chama-se trajetória. É extremamente simples o conceito de trajetória. Imagine você percorrendo algumas ruas da sua casa até a sua escola ou da sua casa até o seu trabalho. O caminho percorrido durante
a sua caminhada da sua casa à escola ou da sua casa ao trabalho, chama-se trajetória. Fisicamente é assim definida. É o conjunto de todas as posições possíveis de um corpo em movimento. De acordo com a trajetória, os movimentos recebem os seguintes nomes: movimento retilíneo, quando a trajetória é uma linha reta, e movimento curvilíneo, quando a trajetória é uma curva. Porém, devemos também tomar um cuidado todo especial com a trajetória, porque aqui, assim como aconteceu com o repouso e com o movimento, a trajetória também depende do referencial adotado. Observe a seguinte animação. Na simulação, você percebeu um avião soltando uma bomba. A trajetória da bomba em relação ao homem que estava observando o fenômeno acontecer é uma trajetória curva. Mas, para o piloto do avião, a trajetória é uma linha reta. Ele viu apenas a bomba se distanciar na vertical. Portanto, a trajetória depende do referencial. Para um, parábola, uma curva; para outro, uma reta. O próximo conceito chama-se posição em uma trajetória. Antes de explicarmos o conceito de posição em uma trajetória, façamos um pequeno exercício mental. Suponha que durante uma viagem de carro por uma estrada, o seu carro deu algum problema mecânico e não teve mais condições de prosseguir viagem. Mesmo com todos os conhecimentos de mecânica que você possui, o carro não funcionou e a única alternativa para o momento é chamar socorro mecânico. Por sorte, você está numa região que existe antenas e o seu telefone celular está funcionando. Ao ligar para o mecânico, ele disse que prontamente iria atendê-lo. Porém, fez uma única pergunta: aonde você está? É evidente que você não pode olhar para a beira da estrada e simplesmente dizer: eu estou próximo de uma curva, ou aqui tem muitas árvores, ou estou próximo de uma barraca que vende produtos alimentícios. Você deve dizer com exatidão a sua posição na estrada ou a sua posição na trajetória. Observe a animação. Vimos que você saiu da origem da trajetória ou das posições, o quilômetro 0, e quebrou no quilômetro 50. Portanto, ao informar ao mecânico que você está com o carro quebrado no quilômetro 50 ou no marco quilométrico 50 daquela estrada, com certeza ele não terá nenhum problema em lhe achar, consertar o carro para que você consiga prosseguir a viagem. O próximo conceito é o conceito de espaço. O espaço, S, é a medida algébrica da distância entre a posição ocupada pelo móvel e a origem dos espaços. Portanto, o espaço atual é o quilômetro 50. Para que você faça essa medida, basta verificar a origem da trajetória ou a origem dos espaços até o momento em que seu carro quebrou no quilômetro 50. É importante salientar que na física a unidade trabalhada no Sistema Internacional de Unidades para Espaço é o metro e que muitas vezes você precisará transformar de quilômetro para metro e vice-versa. Mas isto é muito fácil. Faremos um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho.
voltando do nosso intervalo, já sabemos vários conhecimentos básicos da cinemática, como repouso, movimento, referencial, trajetória e posição em uma trajetória. Já podemos definir o que vem a ser deslocamento escalar. Porém, antes disso, vamos observar novamente a seguinte animação. No caso da animação vista, percebemos que a posição inicial de partida do carro foi exatamente a origem da trajetória. Portanto, a posição inicial, representada pela letra S, 0, foi igual a 0. O carro quebrou no quilômetro 50, chamado de posição final. Portanto, o quilômetro 50 representa a posição final. Com esses dois conhecimentos, podemos agora definir o deslocamento escalar. O deslocamento escalar, ΔS, é a diferença algébrica entre os espaços relativos às posições final e inicial. Quer dizer que para este exemplo, você teria apenas que subtrair a posição final da posição inicial. Matematicamente, podemos assim colocar o deslocamento escalar. ΔS é igual a S de posição final, ou espaço final, menos S0 de espaço ou posição inicial. É muito importante você lembrar que o termo delta, dentro da física e da matemática, representa uma diferença, uma variação. Por isso que ΔS é a diferença entre a posição final e a posição inicial. O conceito básico seguinte chama-se velocidade média. Antes de explicarmos velocidade média, vamos novamente fazer uma pequena viagem. Desta vez, de Curitiba a São Paulo. A distância aproximada é de 400 quilômetros. Suponha que em um determinado dia você fez esta viagem em 8 horas. Se alguém lhe perguntasse qual foi a sua velocidade média, com muita facilidade você diria que foi de apenas 50 km por hora. Não quer dizer que você tenha mantido durante todo o percurso a mesma velocidade. É evidente que não. Em algumas situações, a sua velocidade chegou ao limite da estrada para aquela região, 110 km por hora. Porém, foram vários os casos em que você teve que parar devido a congestionamentos, a engarrafamentos e a colisões acontecidas na estrada. E este tempo teve que ser computado no tempo total. Portanto, podemos definir a velocidade escalar média como sendo a razão entre o deslocamento escalar ΔS e o intervalo de tempo ΔT gasto nesse deslocamento. É importante observarmos que o tempo total apenas deve ser levado em consideração. O tempo que você levou nos engarrafamentos, o tempo que você levou para reabastecer o seu carro ou para fazer um lanche rápido, também tem que ser computado somando-se todos eles para que você obtenha o tempo total. Por esta razão é que nós temos apenas uma velocidade média nesta viagem de 50 km por hora. Matematicamente, a velocidade média pode ser assim colocada. Vm é igual a ΔS sobre ΔT, ou S menos S0 sobre T menos T0. É importante que você saiba as principais unidades de medida dessa velocidade. No sistema internacional, ela deve ser expressa em metros por segundo. Porém, na vida prática, a unidade mais utilizada para a velocidade é quilômetro por hora. Será necessário
a conversão entre as duas unidades. Verifique esta relação. 1 km por hora, podemos substituir 1 km por 1000 metros e 1 hora por 3.600 segundos. Efetuando a divisão 1000 dividido por 3.600, encontramos 1 metro dividido por 3,6 segundos. Logo, 1 metro por segundo equivale a 3,6 quilômetros por hora. Achou a relação complicada? Por essa razão, vamos mostrar uma pequena regra prática. Seguindo esta regra, com certeza, as conversões de unidades irão se tornar muito mais simples. Observe, se você quiser transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, apenas divida o valor por 3,6. Mas, se você quiser transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplique o valor encontrado por 3,6. Observe os dois exemplos a seguir que representam exatamente as transformações comentadas. Primeiro, 72 km por hora é igual a 72 divididos por 3,6, o que corresponde a 20 metros por segundo. E 30 metros por segundo é igual a 30 vezes 3,6, isto é, 108 km por hora. Portanto, se o seu carro está nesse momento a 108 km por hora, ele estará percorrendo 30 metros a cada segundo que passa. O próximo conceito é o de velocidade instantânea. Como o próprio nome diz, velocidade instantânea é a velocidade do móvel em um determinado instante de tempo. O instrumento destinado a medir a velocidade instantânea é o velocímetro. Basta olharmos para o velocímetro para sabermos a velocidade instantânea do carro. Vamos agora definir uma situação-problema. Observe. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas e às 9 horas e 30 minutos passa pelo quilômetro 240. Qual a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Para conseguirmos o cálculo da velocidade média, devemos determinar antes o deslocamento escalar e o intervalo de tempo gasto nesse deslocamento. Para o deslocamento escalar, fazemos ΔS igual a S menos S0. S é a posição final, portanto, 240. S0, a posição inicial, 30. Basta subtrairmos 240 menos 30 e encontramos o deslocamento escalar, ΔS, igual a 210 km. Para o cálculo do intervalo de tempo, devemos tomar um cuidado todo especial. Observe, ΔT é igual ao tempo final menos o tempo inicial. 9 horas e 30 minutos menos 6 horas, o que resulta no intervalo de tempo de 3 horas e 30 minutos. Convertido apenas em hora, esse intervalo de tempo representa 3,5 horas. Depois de feitos os dois cálculos, podemos jogar na fórmula da velocidade média para o cálculo e fica assim: velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. 210 quilômetros divididos por 3,5 horas, o que representa uma velocidade média de apenas 60 quilômetros por hora. Não quer dizer que durante todo esse tempo, às 3 horas e meia, o ônibus tenha percorrido a distância
apenas a 60 km por hora. A sua velocidade, evidentemente, aumentou em alguns trechos e diminuiu muito em outros, chegando inclusive a parar para pegar ou descer passageiros em outras situações. Convém lembrar que você não pode, em hipótese alguma, durante o cálculo do intervalo de tempo, misturar hora com minuto. Por isso, você deve sempre converter o intervalo de tempo para hora. O próximo conceito chama-se aceleração escalar média. Para sabermos um pouquinho mais sobre a aceleração, perguntamos a várias pessoas sobre a aceleração. Observe o que elas responderam. Um carro parado no semáforo, com o motorista pisando no acelerador, existe ou não aceleração? Acho que existe. Creio que não. Eu acredito que sim. E esse mesmo carro, ao arrancar e atingir 100 km horário, tem aceleração? Ah, sim, porque ele sai do ponto de repouso, zero, né? E atinge a velocidade. Aí sim tem aceleração. Existe, é que ele está acelerando, né? Daí pode ocorrer aceleração. Acho que tem. E um caminhão que na descida é freado e diminui sua velocidade de 80 km para 70 km horário, existe ou não aceleração? Não, ele está reduzindo. Não. E um ônibus que viaja em uma estrada plana com velocidade constante de 80 km horário, tem aceleração ou não? Eu acho que tem uma aceleração. Tem. Aí eu não sei te responder. Eu acho que não. Se ela é constante, ela acha que não. Não existe aceleração. Existe. Eu creio que sim. Bom, se ele viaja constantemente a 80 km por hora, aí a velocidade é constante, né? Não tem aceleração daí. Que daí ela é constante. Depois que ele saiu do ponto de repouso até atingir 80, aí houve aceleração. Depois que ele atingiu 80 e manteve essa velocidade constante a 80 por hora, aí ele não tem mais aceleração, porque daí ele continua a 80 por hora em diante, né? Velocidade constante. Você percebeu que a resposta de algumas pessoas para a primeira situação, onde o carro está em repouso no sinaleiro, foi que existe aceleração, mas algumas ficaram em dúvida. A grande maioria acertou a segunda situação, quando o carro arranca de 0 a 100 km por hora. A terceira situação, em que nós temos um caminhão cuja velocidade está sendo diminuída no decorrer do tempo, várias pessoas responderam que não existe aceleração. Outras ficaram em dúvida nesta situação. E a quarta e última, sobre o ônibus que viaja com velocidade constante, também gerou uma certa dúvida. Por isso, as respostas foram sim em alguns casos e não em outros casos. Antes de dizermos se o objeto tem ou não aceleração, é importante que você conheça o significado físico da palavra aceleração. Só existe aceleração se houver variação na velocidade do objeto. Não importa se a velocidade aumentou ou diminuiu, o que não pode é ela permanecer constante. Portanto, na primeira situação, onde o carro estava no sinaleiro, mas estava parado, não há aceleração. Assim como na última, onde o ônibus se movia com velocidade constante, também não existe aceleração. Na segunda situação, quando o carro arrancou de 0 a 100 km por hora, ocorreu variação na velocidade. A velocidade aumentou no decorrer do tempo. Assim como ocorreu também uma variação na velocidade no caminhão que teve a sua velocidade diminuída. Em um caso, nós teremos uma aceleração positiva e no outro caso, uma aceleração negativa. Portanto, a aceleração escalar média mede a rapidez com que acontecem variações na velocidade. Matematicamente, podemos expressar assim a aceleração escalar média. A m é igual a ΔV sobre ΔT. Não esqueça, delta, variação na velocidade, ΔT, variação no tempo. V menos V0 sobre T menos T0. No Sistema Internacional de Unidades,
A aceleração é dada da seguinte forma: metro por segundo dividido por segundo. O primeiro metro por segundo é da variação na velocidade e o segundo segundo é do intervalo de tempo. Podemos definir então a aceleração, a unidade da aceleração, como sendo metro por segundo ao quadrado. É importante que você saiba o significado físico desta aceleração. Por exemplo, quando dizemos que um objeto possui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, significa dizer que a velocidade deste objeto aumenta 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Portanto, se ele está com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo e com esta aceleração que acabamos de ver, de 2 metros por segundo ao quadrado, 1 segundo depois, a sua velocidade passa de 5 para 7 metros por segundo. Mais 1 segundo se passa e ela passará de 7 para 9 metros por segundo. E assim sucessivamente. Para complementar a nossa aula, é importante que você faça mais alguns exercícios sobre velocidade escalar média e aceleração escalar média. Não esqueça das unidades no sistema internacional para essas duas grandezas. Estamos encerrando a nossa primeira aula. Nas próximas, iniciaremos a análise dos movimentos dentro da cinemática. Até lá! O professor Jackson nos falou nesta primeira aula que o movimento e o repouso são conceitos relativos, pois dependem de um referencial. Somente depois de escolhido o referencial é que você poderá com certeza afirmar se um corpo está em repouso ou em movimento. Ele explicou que a velocidade média é definida pela razão entre o deslocamento escalar e o intervalo de tempo. Velocidade média é a razão entre o deslocamento escalar e o intervalo de tempo gasto nesse deslocamento. Não esqueça de transformar o intervalo de tempo de minutos para horas. E aí você terá a velocidade escalar média em quilômetros por hora. Aprendemos que a aceleração só existe se a velocidade estiver variando no decorrer do tempo. A aceleração só existe se ocorrer variação na velocidade. Ela pode aumentar ou diminuir. O que não pode é permanecer constante. Até a aula que vem.